pessoal, bom dia. Acabei de acordar. Dormi bem durante a madrugada, não tive, eu acho que eu tive sonho, mas não me lembro qual. Me senti bem, estou me sentindo bem até este momento. Eu acho que é porque eu não jantei. Na verdade, assim, eu não janto. Eu sempre como alguma coisa, né? E ontem eu não comi nada. Então, eu acho que foi por isso que eu não passei mal durante a madrugada. E porque eu levantei bem por não ter comido nada, né? Claro, com consciência pesada de alguns pecados cometidos durante o dia, porque não existe nem pecadinho, nem pecadão, existe pecado. Porque às vezes a pessoa comenta alguma coisa com você, aí você começa a comentar também, de repente você fala uma coisa da outra pessoa, você conta o segredo. Não, não é segredo. Você conta alguma coisa de uma pessoa que ela não te pediu segredo, mas você começa a falar daquela pessoa e isso é pecado, né? É pecado fofoca, é pecado você falar mal dos outros, a maledicência, né? Então, cometi esse pecado ontem. Tô muito triste comigo mesmo. Pedi perdão a Deus, hoje eu já levantei pedindo perdão a Deus. Na hora que eu saí de perto da pessoa, que eu tava comentando com ela, eu já pedi perdão a Deus. Porque simplesmente me incomoda, me incomoda, me incomoda. Eu fico triste comigo mesma, sabe? Fico triste. Porque eu sei que eu não tô fazendo o que Deus pede pra me fazer. Me incomoda, gente, porque eu percebi que Deus, Ele me faz feliz. É Ele que me faz feliz. Eu percebi que, sabe, que durante toda a minha vida, meus 47 anos de vida, se eu tivesse escolhido ir para um convento, ir para um lugar, não ter beijado na boca, não ter namorado, não ter feito, né, coisas íntimas com ninguém, eu fiz muita burrada na minha vida e eu sei que no convento teria dado problema também. Em algum lugar onde você se dedica somente a Deus, né? Você não tem uma família, não reconstitui família, não tem namorado, você, né? Mas infelizmente não tem como voltar no passado e, né, transformar isso tudo de novo em alguma coisa, né? Não tem jeito, gente. Então, tem como eu, de agora em diante, eu tentar não pecar. Mas é difícil, não é fácil, né? Não, e quando você não peca é melhor, sabe? Quando você não peca, vida fica mais fácil. Mas eu tô lutando aí, gente. Eu tô reconhecendo meu erro, coloco diante de Deus, peço perdão, peço misericórdia em nome de Jesus, que Ele me perdoe, que Ele me, sabe? Que Ele me perdoe, que eu peço, né, grandemente perdão dele. Porque você pode não acreditar, mas quando eu tô perto de Deus, quando eu tô orando, quando eu vejo que eu não tô pecando, porque a gente não peca toda hora, não. Então, quando eu vejo que eu não tô pecando, quando eu vejo que, poxa, eu fico tão feliz. Teve uma época que eu tava tão feliz, uma época que eu estava animada, uma época que eu tava orando sem parar, uma época que eu, sabe, eu tava evitando quando chegava a rodinha da fofoca, eu saía. Nossa, é tão bom se você experimentar, olhar os mandamentos, conhecer mais de Deus, conversar mais com Deus, aquela falta que o ser humano te faz, você colocar Deus na frente, você colocar Deus como centro da sua vida, Deus como tudo da sua vida, tipo, ah, fulano falou de mim, mas Deus me conhece e eu não vou nem ficar chateado porque é Deus, vou orar a Deus. Eu tava fazendo isso. Ah, eu não sinto falta de ter uma pessoa que me ame, porque eu sei que Deus me ama. E aquilo ali eu me sentia feliz, eu me sentia em paz, eu dormia em paz. Eu nem precisava de remédio para dormir, eu acordava bem, disposta, arrumava essa casa. De repente, quando você começa a pecar, o peso vai, sabe, vai pesando em você. Mas
Eu acho que Deus entende, Deus sabe, conhece nosso coração, conhece os nossos pensamentos, sabe o que é verdade, sabe o que é mentira. E vamos, que nós estamos no capítulo 27 do quarto livro do Antigo Testamento, que se chama Números. 27, capítulo 1. Aproximaram-se, então, as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés. Manassés era filho de José, José que estava lá no Egito. Os nomes das suas filhas eram mulheres: Maala, Noa, Ogia, Milca e Tisa. Versículo 2. Elas ficaram diante de Moisés, de Eleazar, que era o sacerdote no lugar do pai dele, Arão, que Deus matou, o sacerdote, dos maiorais e de toda a assembleia na entrada da tenda de reunião de Deus, e disseram às filhas. Versículo 3. O nosso pai morreu no deserto, mas ele não estava no grupo que se uniu contra Jeová, os que apoiavam Corá. O nosso pai, ele morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Versículo 4. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer da sua família? Por ele não ter tido um filho? Demos uma propriedade entre os irmãos do nosso pai. Versículo 5. Assim Moisés apresentou o caso das irmãs de Corá. Nosso pai. Aproximaram-se então as filhas de Zelofeade. Zelofeade era filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir. É da família, dessa família. Quando fala filho, não é filho de pai e de mãe. É da família. Filho de Manassés, das famílias de Manassés, que era filho de José do Egito. Os nomes das suas filhas mulheres eram Maala, Noa, Ogia, Milca e Tisa. Versículo 2. Elas ficaram diante de Moisés, de Eleazar, que era filho de Arão. Quando Deus matou Arão, mandou pegar as vestes de Arão e dar para Eleazar. Eleazar era o sacerdote. Ela ficou na frente dos maiorais e de toda a assembleia à entrada da tenda de reunião de Deus, e disseram, versículo 3, o nosso pai morreu no deserto. Eu acho que não é pai, pai assim, pai, mãe, não, maternal. Eu acho que ele era... não era pai, não, talvez. Deixa eu ver. Tá falando aqui, gente, no Google, que ele teve filhas, sim. Só mulheres. Aquela Ogla, Mala, Milca. Tá falando que ele teve filhas. Ela tá falando que ele não teve. Será que é filho homem? Né? Ele não tava no grupo de Corá, que tava contra Moisés. A situação de Maala, Noa e Ogla, Milca e Tisa, as filhas de Zelofeade, era complicada. O pai havia morrido sem deixar descendentes homens. E a lei era clara em relação à sucessão. A regra fundamental era que só os filhos do sexo masculino teriam direito à herança. Agora, as mulheres órfãs estavam sujeitas a perder propriedade na terra prometida, que Jeová prometeu, e a depender dos outros para sempre. Está em Números 27, 1 a 7. Qual seria então o destino dessas mulheres na divisão das terras diante de uma lei que não as protegia? Como haveriam de solucionar tão grande dificuldade? Sendo mulheres, com todas as limitações impostas pela cultura em que viviam na época, o que deveriam fazer?
Contentar-se em perder tudo? Acovardar-se? Ou crer no poder do Deus justo e todo-poderoso que vê e ouve o clamor do seu povo? Essas mulheres, filha, né, de Zelofeade, que só teve filha mulher, que era Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas eram mulheres, não teve filho homens, não tinha direito às terras, ia perder tudo, ia ficar dependendo dos outros. Ao passo que o próprio Deus instruiu a Moisés com as seguintes palavras: as filhas de Zelofeade têm razão. Você, Moisés, lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Imagine o próprio Deus aceitando a sua petição, que ele tinha falado anteriormente. Ele voltou atrás, ele falou que mulheres, né, femininas, como nós somos, não tinham direito à herança, só os masculinos. Então Deus voltou atrás e fazendo uma declaração a favor das mulheres. Algo tremendo, não é mesmo? O exemplo daquelas 5 mulheres é um manancial de lições preciosas para a nossa caminhada de fé e intimidade com o Senhor. Foi justamente com o intuito de garimpar pepitas preciosas a partir desse relato que Nina Tagino escreveu o livro Mulheres, que comove o coração de Deus. Versículo 4. Por que o nome do nosso pai, Zelofeade, que só teve mulheres, filhas mulheres, nós, deveria desaparecer da sua família? Porque não ter tido filho, um filho homem? Demos uma propriedade, dê-nos uma propriedade entre os irmãos do nosso pai. Versículo 5. Assim Moisés apresentou o caso dessas 5 mulheres perante Jeová, que é Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Versículo 6. Então Jeová disse o seguinte a Moisés. Versículo 7. As filhas de Zelofeade estão certas, Moisés. Sem falta estão certas. Você, Moisés, deve lhes dar uma propriedade como herança entre os irmãos do pai delas, os tios dela, e transferir a herança do pai delas para elas. Versículo 8. E diga aos israelitas: se um homem morrer sem ter filho, vocês devem passar a herança dele à sua filha. Porque antes a palavra de Deus falava que mulher feminina não podia ter filhos, não podia ter herança. Versículo 9. Se ele não tiver filha, mulher, vocês darão a herança dele aos irmãos dele. Não tiver filho mulher e nem tiver filho homem, aí vai ter que dar aos irmãos. É como hoje em dia, né? Acho que se eu morrer, todo mundo aqui morrer, daqui da minha casa, as heranças ficam para os meus irmãos. E 50% para os meus irmãos, 50% para o irmão da pessoa que mora aqui comigo. Versículo 10. Se ele não tiver irmãos, vocês darão a herança dele aos irmãos do seu pai. Versículo 11. Se o pai dele não tiver irmãos, vocês darão a herança dele ao seu parente consanguíneo, mais próximo na família, e este tomará posse dessa herança. Essa decisão judicial será um decreto para os israelitas, assim como Jeová deu a ordem a Moisés. Versículo 12. Então Jeová disse a Moisés: Moisés, suba a este monte da região de Abarim e veja a terra que darei aos israelitas. Versículo 13. Depois de Moisés ver a terra que Deus falou para ele ver, você também será reunido ao seu povo. Moisés vai morrer. Assim como Arão, seu irmão, foi reunido ao povo dele, morreu. Versículo 14. Visto que, quando a assembleia discutiu comigo no deserto de Zim, vocês se rebelaram contra a minha ordem e não me santificaram diante deles.
no que se referia às águas. Trata-se das águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Deus guarda rancor, né? Do versículo 12. Então Jeová disse a Moisés: Suba, Moisés, a este monte da região de Abarim e veja a terra que darei aos israelitas. Versículo 13. Depois de vê-la, Moisés, você também será reunido ao seu povo. Quer dizer, ia morrer, assim como Arão, seu irmão, morreu. Versículo 14. Visto que quando a assembleia discutiu comigo lá no deserto de Zim, vocês, quer dizer, Moisés estava junto, se rebelaram contra a minha ordem e não me santificaram diante deles no que se referia às águas. Trata-se das águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Nossa, mas ele guardou isso aí. Versículo 15. Moisés disse então a Jeová, versículo 16, que Jeová, o Deus do Espírito de todas as pessoas, designe sobre a assembleia um homem. Versículo 17, que saia e entre à frente deles e que os faça sair e entrar, a fim de que a assembleia de Jeová não fique como as ovelhas sem pastor. Versículo 18, portanto, Jeová disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem competente, e ponha sua mão sobre ele, Moisés. Versículo 19, então, faça Josué ficar de pé diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a Assembleia de Deus, e designe-os como líder diante dos olhos deles, diante da Assembleia, porque Deus teve que fazer aí junto com Moisés, né? Mas foi Deus que mandou fazer uma Assembleia aí para ajudar Moisés nessa enfrentar o povo de Israel, que eram milhares, né, de milhares. Versículo 20. Você, Moisés, deve conferir-lhe a Josué um pouco da sua autoridade, para que toda a Assembleia de Israel o escute. Escute Josué como escuta você. Versículo 21. Josué se apresentará a Eleazar, que é o sacerdote, que fará uma consulta a seu favor perante Jeová, por meio da decisão do Urim. Urim. É uma decisão por meio de Urim. Olha aqui, Urim é esses negocinhos aqui, ó. Esse preto e branco, tá vendo, ó? Como se fosse dado, né? Dados, né? Ó, Urim. Urim e Tumim é o nome dado a um processo de adivinhação utilizado pelos antigos israelitas para descobrir a vontade de Deus sobre determinado evento. Urim e Tumim é o nome dado a um processo de adivinhação utilizado pelos antigos israelitas para descobrir a vontade de Deus sobre determinado evento. É uma expressão proveniente do hebraico e significa luzes. Significa luzes e perfeições. Segundo a visão judaica, Urim e Tumim remontam ao sumo sacerdote de Israel. Você vê que jogar essas coisas aqui não era pecado, porque Deus mandou jogar o Urim. Urim é o nome dado a um processo de adivinhação, utilizado pelos antigos israelitas para descobrir a vontade de Deus sobre determinado evento. Mas aonde está isso, Luciana? Está no livro de Números, que nós estamos lendo, no capítulo 27 e no capítulo 27 do livro de Números, no versículo 21. Então, ele se apresentará a Eleazar, ou Josué, Eleazar o sacerdote, que fará uma consulta ao seu favor perante Jeová, por meio da decisão do Urim. Urim é
um nome dado a um processo da adivinhação utilizado pelos antigos israelitas para descobrir a vontade de Deus sobre determinado evento. É uma expressão proveniente do hebraico e significa luzes e perfeições, segundo a visão judaica Urim e Turim. Já Deus falou que era só para jogar Urim, não Turim. A sua ordem eles sairão e a sua ordem eles entrarão. Ele e todos os israelitas com ele e toda a assembleia. Versículo 22. Então Moisés fez assim como Jeová lhe havia ordenado, sabendo que ia morrer. Chamou Josué e o fez ficar diante de Eleazar, que era o sacerdote, e diante de toda a assembleia. Versículo 23. E pôs as mãos, Moisés pôs as mãos sobre Josué e o designou como líder no lugar de Moisés, que ia morrer. Deus falou: vou te matar porque você fez um negócio que eu não gostei, não. Assim como Jeová havia falado por meio de Moisés. Por que Moisés morreu? Deus matou Moisés. Deus poderia ter deixado Moisés vivendo até 1000 anos, se ele quisesse. Mas Deus falou assim com Moisés, assim, o motivo dele matar ele. Ele falou assim, ó, o versículo 12 do capítulo de Números, versículo 27, capítulo 27 do versículo 12. Então Jeová disse a Moisés, Moisés, suba a este monte da região de Abarim e veja a terra que darei aos israelitas. Quer dizer, dá uma olhada porque você não vai entrar lá. Versículo 13. Depois de você ver o Moisés, você também será reunido ao seu povo. Você vai morrer. Você vai morrer. Assim como Arão, seu irmão, morreu, que eu matei ele também. Versículo 14. Visto que quando eu vou te explicar o motivo de você morrer e não entrar na terra que eu prometi. Porque quando a assembleia discutiu comigo no deserto, comigo Deus, comigo Pai de Jesus, lá no deserto de Zim, vocês, incluiu vocês, Moisés também, não foi uma coisa que aconteceu naquele momento, é uma coisa que já tinha acontecido. Vocês se rebelaram contra a minha ordem e não me santificaram diante deles no que se referia às águas. Trata-se das águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Uma coisa que já tinha acontecido. Deus falou assim, eu vou te matar por causa daquele dia tal. Vocês não me santificaram, Moisés, então você vai morrer sem ver a terra prometida. Então teve um motivo que Deus se lembrou aí e você não vai ver por causa daquele dia que você não me defendeu. Você não me santificou. Entendeu? Por isso que você vai morrer. Ele falou por que Moisés iria morrer. E Moisés não chorou, Moisés não esperneou, Moisés pedia pelo povo. Apesar que eu acho que Moisés estava tão cansado que já estava querendo morrer mesmo. Você lembra que ele falou com Deus? É melhor o Senhor me matar, o Senhor não sou, acho que o Senhor não me vê com bons olhos. Esse povo todo fica reclamando na minha cabeça toda hora. Então assim, né? Aconteceu e Deus matou Moisés, matou Arão e explicou o motivo antes.